Professor HP. Questão. A administração é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos a fim de alcançar objetivos organizacionais. Olha aí que conceito bonito de administração que você pode anotar aí no seu caderno. A administração é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos a fim de alcançar objetivos organizacionais. Chavenato. A função administrativa que determina antecipadamente os objetivos a alcançar e que deve ser feito para alcançá-los, e o que deve ser feito para alcançá-los é conhecida como. E aí, corta aqui para mim. Agora a gente vai ver as funções administrativas. Eu estou tratando com vocês aqui os assuntos que mais caem e aqueles assuntos que você não pode errar. Então, quais são as funções administrativas? Planejamento, organização, direção e controle. Planejamento, você vai estabelecer objetivos, vai fazer o diagnóstico da organização e vai estabelecer planos para alcançar esses objetivos. Na função organização, você vai estruturar a empresa, alocar os recursos, dividir o trabalho. Função direção, vai tratar diretamente com pessoas. Então você vai orientar pessoas, instruir pessoas, liderar pessoas, motivar pessoas. Lida diretamente com pessoas, função direção. E função controle, vai verificar, analisar, ver se está tudo correndo como deveria correr. E se não estiver, vai estabelecer ações corretivas. Planejamento, organização, direção, controle, funções administrativas. Vamos para o slide ver isso com mais calma. Planejamento, organização, direção e controle, quando vistas isoladamente, são as funções administrativas. Quando você trata as funções administrativas, onde primeiro você planeja, depois organiza, depois dirige, depois controla, depois volta para o planejamento, seria o ciclo administrativo. E quando as funções são tratadas como um todo integrado e interdependente, onde uma depende da outra, a outra depende de uma e acontecem ao mesmo tempo, é o processo administrativo. Certo? Volta aqui para mim. Professor, eu vou ter que saber diferenciar isso daí? Só se a questão pedir. Porque geralmente a questão trata tudo como sinônimo. Então não se preocupe se na enunciado da questão chama a função de processo de ciclo. Veja o que ela está pedindo e vai responder a questão. Beleza? Beleza, professor. Então vamos aqui para as definições que o Chavenato traz para a gente das funções administrativas. Planejamento é a função administrativa que define objetivos e estabelece os planos necessários para alcançá-los. Organização é a responsável por alocar os recursos, estruturar a organização de acordo com o que foi planejado. Direção é a função que dá instruções e orientações para as pessoas, buscando o alcance dos objetivos. Controle é a função que monitora, avalia se os objetivos estão sendo alcançados, propondo ações corretivas caso identifique desvios. Beleza? Ok. Continuando. Concurseiro apaixonado e as funções administrativas. Volta aqui para mim, para explicar mais uma besteira aqui que eu invento, fico viajando para facilitar o seu conhecimento. Então eu tenho aqui um casal, o Sérgio e a Marimar. O Sérgio estava lá no mesmo cursinho que a Marimar e se apaixonou por ela. Professor, por que esse nome Sérgio e Marimar? É um casal de uma novela antiga que tinha, que o nome era Marimar. E como a minha esposa uma vez deixou de sair comigo para assistir o final de Marimar, eu fiquei traumatizado com essa novela. Tem até uma musiquinha, Marimar, au! Este vida sou. Então vamos lá. Como é que vai funcionar? Sérgio se apaixonou por Marimar, e aí, como ele estava estudando muito administração, ele disse, vou usar as funções administrativas para conquistar a Marimar. E aí, na função planejamento, o que é que ele faz? Estabelece o objetivo, faz o diagnóstico, estabelece planos. O objetivo, ele estava tão apaixonado que o objetivo que ele colocou foi casar com a Marimar. Diagnóstico, ele estava liso, cabeludo, barbudo. Isso aqui no ambiente interno. No ambiente externo, Marimar está solteira, olha aí que coisa boa. Planos, aí ele vai dizer como ele vai fazer uma série de ações para poder alcançar o seu objetivo. Aí ele vai embelezar-se,
vai chamar Marimar para ir estudar na casa dele, e lá ele vai tentar conquistar a Marimar. Pronto. Função organização agora, organização. Ele organizou o quarto, deixou o quarto com tudo no lugar, colocou 2 cadeiras, uma pertinho da outra, na mesa de seu quarto. Alocou os recursos, livros e materiais em cima da mesa, estruturou a casa. No quarto 1 vai ficar ele e Marimar. No quarto 2 é o lugar dos pais. Na sala é o lugar dos irmãos. Ele estruturou a empresa não, a casa dele, né? Que a gente está fazendo uma analogia com a empresa, na função organização. Na função direção, ele vai orientar as pessoas, né? Então orientou a família, liderou os irmãos e motivou os pais. Como é que ele fez isso? Orientou a família, fez uma reunião com a família para falar que não devem ir ao quarto atrapalhar os estudos. Liderou os irmãos, usou a liderança transacional para influenciar os irmãos. O que é liderança transacional, professor? É quando eu ofereço algo em troca da sua obediência. Então eu te influencio oferecendo alguma coisa em troca. No caso aqui, ele ofereceu choquito para os irmãos obedecerem ele. Usou a liderança transacional para influenciar os irmãos, oferecendo choquito em troca de obediência. E motivou os pais, falando que Marimar o tiraria das farras. E aí, como os pais querem que ele saia das farras, eles ficaram motivados e que ele consiga se casar, atingir o objetivo dele, que é casar com a Marimar. E na função controle, o que é que ele fez? Avaliou, identificou desvios e fez ações corretivas. Avaliou, verificou se tudo estava correndo como deveria. Identificou desvios, viu que algumas coisas não estavam ocorrendo de acordo com o que ele tinha planejado. E ações corretivas? Propôs ações corretivas quando foram necessárias, quando identificou esses desvios. Outra coisa que você precisa saber, certo? Vou até limpar aqui, é que a função controle, ela passa por todas as outras funções administrativas. Como assim, professor? Se a função controle identificou algum desvio na função planejamento, ela vai propor ação corretiva na função planejamento. Se identificou algum desvio na função organização, vai estabelecer ações corretivas para a função organização. Se foi na direção, da mesma forma. Então, vamos ver aqui um exemplo. Vamos dizer, voltar aqui para o slide. Vamos dizer que quando a Marimar chegou lá, ela de vez em quando soltava um punzinho e colocava a culpa no cachorro do Sérgio. E aí o Sérgio disse, não quero mais casar com a Marimar não, o meu objetivo aqui foi muito alto. Eu quero agora apenas ficar com a Marimar. Então o controle foi lá no planejamento e disse, não, casar não, só ficar com a Marimar. Então estabeleceu a ação corretiva no planejamento. Na organização, ele colocou 2 cadeiras aqui, ó, 2 cadeiras, uma pertinho da outra. Vamos dizer que a cadeira da Marimar estava quebrada, ela sentou, caiu no chão. Aí o controle disse, opa, desvio. Bota uma cadeira que preste aí, rapaz. Beleza. Estabeleceu a ação corretiva na organização. E aí vamos dizer que lá eles estavam estudando no quarto e ficou indo lá a mãe dele para oferecer suquinho, lanche e tal. Aí o controle verificou que teve desvio na função direção. E aí teve ação corretiva, disse, olha, na reunião lá, eu disse para vocês não atrapalharem, não irem para o quarto atrapalhar os estudos. Então o controle fez ações corretivas na função direção. Então o controle perpassa por todas as outras funções. Beleza? Ok, agora você não erra isso aqui nunca mais. Continuando, para deixar isso ainda mais sedimentado. Planejamento. Você está vendo aqui o bonequinho, certo? Ele estabeleceu o objetivo e está vendo como ele vai fazer para alcançar o objetivo. Então ele estabelece objetivos e vê os planos ou estratégias para alcançá-los. E aí o que é que ele está fazendo? Ele está pensando. Então a função planejamento tem foco nas ideias, certo? Foco nas ideias. Sempre que você vê esses termos aqui, você vai olhar lá nas opções se tem a função planejamento. Então a palavrinha ou o termo antecipar, definir objetivos, reduzir incertezas, prever, programar ou estabelecer planos, procura nas alternativas função planejamento, porque deve ser este o seu gabarito. Organização, outra figurinha ilustrativa. O que é que o rapazinho está fazendo aqui? Está montando um quebra-cabeça, está colocando cada coisa no seu lugar, está alocando os recursos, está dividindo o trabalho, está montando a estrutura
organizacional. Então, a função organização, ela tem foco nos recursos. Foco nos recursos. E os termos associados à função organização são dividir o trabalho, estruturar, alocar os recursos, distribuir os recursos, empregar os recursos, fazer o desenho organizacional. O que é o desenho organizacional? É o organograma da empresa. Então, a função que faz o organograma da empresa é a função organização. Beleza. Direção. Está lidando diretamente com pessoas. Ele está dizendo aqui, ó, vocês vão passar. Ele está motivando essas pessoas. Então, o foco da função direção são as pessoas. E quais são os termos? Liderar as pessoas, se comunicar com as pessoas, instruir as pessoas, motivar as pessoas, coordenar as pessoas, dar ordem às pessoas. Por que que coordenar está com um asterisco aí, professor? Porque coordenar, às vezes, também aparece na função organização. Quando ela desenha a estrutura, ela está deixando as atividades de uma forma que facilita a coordenação. Então, pode-se dizer que ela facilita a coordenação, a função organização. Certo? Cuidado com essa palavrinha aqui, coordenar. Beleza? Controle. Ele está com a lupinha aqui, ó. Ele está verificando, analisando, vendo se tudo está correndo como foi planejado, se os resultados estão sendo alcançados. Então, o foco da função controle é nos resultados. Fica sempre medindo os resultados para saber se está correndo de acordo com o que foi planejado. E os termos associados seria monitorar, avaliar, acompanhar resultados, comparar, medir ou mensurar, estabelecer ações corretivas, padrões ou indicadores. Apareceu isso aqui no enunciado da questão, procura função controle no gabarito. Para finalizar a função controle, trouxe mais uma definição de chavenato, porque está caindo demais isso aqui. Vamos lá. Função controle, definição do chavenato. É a função que monitora e avalia as atividades e os resultados alcançados. Ou seja, o foco aqui é nos resultados. Para assegurar que o planejamento, a organização e a direção sejam bem sucedidos. Está vendo aí o que eu falei? Que a função controle perpassa por todas as outras funções? Está aqui, ó. Assegurar que o planejamento, a organização e a direção sejam bem sucedidos. E quais são as fases do controle? O controle vai estabelecer padrões, vai avaliar, acompanhar o desempenho, vai comparar o desempenho com o padrão e vai estabelecer ações corretivas caso sejam necessárias. Como é que isso funciona, professor? Vamos dizer que você estabeleceu um padrão de acertar 90% das questões. Aí você faz simulados e vê que você está acertando 80% das questões aqui no avaliar o desempenho. Aí você vai comparar 80% com 90%, está faltando 10%. Você vai estabelecer ações corretivas para conseguir alcançar esse padrão aqui. Então você vai ver onde você errou para você corrigir, estabelecer ação corretiva para poder alcançar esse padrão de 90% aqui que foi estabelecido na função controle. Ok, agora sim, vamos voltar para a questão. Administração, processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos a fim de alcançar objetivos organizacionais. Chavenato 2003. A função administrativa, que determina antecipadamente objetivos a alcançar e que deve ser feito para alcançá-los, o que deve ser feito para alcançá-los, é conhecida como planejamento, letra A. Próxima questão, que foi agora da UFC, hein? A prova de assistente. O processo administrativo possui 4 funções básicas do administrador: planejar, organizar, dirigir e controlar, conforme figura do ciclo administrativo abaixo. Está vendo? Ó, no enunciado ele falou funções, falou processo e ainda falou do ciclo abaixo, tratando tudo como sinônimo. Marque a alternativa que contém somente características da função organização. Você vai ver o que é que a questão está pedindo. Ele está pedindo somente características da função organização. E aí tem aqui, letra A, dividir o trabalho. É a função organização que divide o trabalho. Designar atividades. O que é isso, professor? É quando você monta aqui a estrutura, certo?
E aí você diz, aqui vai ser o departamento de recursos humanos, aqui vai ser o financeiro. Estou designando as atividades. Aqui vão ficar as atividades de recursos humanos, de gestão de pessoas, aqui vão ficar as atividades financeiras. Então, realmente é na função organização. Definir autoridade e responsabilidade. Também é função organização. Eu vou dizer que o gerente aqui de gestão de pessoas manda em quem está abaixo dele aqui. Então, ele tem autoridade sobre esse que está aqui embaixo e é responsável por todo o departamento. Já achamos a nossa alternativa, que é letra A. Letra B, definir padrões é controle. Designar pessoas é direção. Designar atividades, eu estou dizendo onde vão ficar as atividades, é organização. Designar pessoas, você vai estar dizendo, João, pinta essa parede. Fulano, ajuda o João ali. Você está na função direção, designar pessoas, aqui é direção. Coordenar os esforços também das pessoas durante o trabalho é função direção. Definir missão, a gente vai ver já já que a missão é definida no planejamento, na função planejamento. Formular objetivos, também função planejamento. Programar atividades, também função planejamento. Letra D, formular objetivos, planejamento. Organizar as pessoas, se for dividindo o trabalho das atividades, né? Dizendo as atividades, seria a organização. Avaliar o desempenho já é função controle. Então, formular objetivo e planejamento. Não tinha como marcar outra alternativa que não fosse a letra A. Mais uma, essa daqui, bem diferente a cobrança das funções administrativas. Por isso que eu trouxe para vocês que vocês não caiam em questões desse tipo aqui. As funções de organização e planejamento possuem, respectivamente, foco em. Quando eu falei lá com vocês que a função planejamento tinha foco nas ideias, que a função organização tinha foco nos recursos, que a função direção tinha foco nas pessoas e que a função controle tinha foco nos resultados, era exatamente para numa questão dessa aqui você não errar. Beleza? Então vamos lá. Organização. Qual é o foco da função organização? Recursos. Recursos. Qual é o foco da função planejamento? Ideias. Ele está lá pensando, né? Para estabelecer o objetivo. Fica lá pensando para poder fazer o diagnóstico da organização e pensando nos planos que ele vai fazer para alcançar esses objetivos. Qual é a alternativa que tem recursos e ideias? Letra A. Próxima. As funções básicas da administração são planejamento, organização, direção e controle. Isso aqui você não esquece nunca mais, tanto que eu já repeti. A função controle tem como objetivo assegurar que os resultados do que foi planejado, organizado e dirigido se ajustem, tanto quanto possível, aos objetivos previamente estabelecidos. Marque a alternativa que contém as 4 fases do controle. Também foi uma questão da UFC agora, da prova de administrador. Eu falei com vocês que a função controle, ela estabelece padrões, avalia o desempenho, compara o desempenho com o padrão e estabelece ações corretivas quando são necessárias. Vamos ver então a alternativa que traz essa sequência. Letra A, estabelecimento de quantidades. Não é quantidades, é de padrões, né? Letra B, estabelecimento de padrões, está certo? Observação do desempenho, você está acompanhando o desempenho, também está certo. Comparação do desempenho com o padrão, é a terceira fase realmente. E a ação corretiva é a quarta. Encontramos o gabarito, letra B de bola. Vamos ver as outras aqui. Estabelecimento de padrões está ok. Observação do objetivo, não é do objetivo, é do desempenho. Vamos para a letra D. Estabelecimento de quantidade seria de padrões. Observação do desempenho está ok. Comparação do desempenho com o padrão ok. Só o comecinho aqui que está errado. Realmente correta a letra B de bola.